Olá, eu espero que todos estejam bem. Minha gente, nós temos muitas camadas. A gente tem a camada pai, ou mãe, filho, irmão, profissional, amigo. Nas minhas redes sociais eu dou muito a pegada profissional. Mas tem uma delas que é muito interessante, eu gosto muito, que é a minha pegada nerd. Eu sou um nerd. Eu comecei minha vida nerd quando criança, nas revistas em quadrinhos. O primeiro herói sim, que eu gostava muito era o Hulk. E aquilo ali me abriu muitas outras janelas, né, no mundo nerd, pop e tudo mais. E eu gosto muito. Recentemente eu comecei a estudar roteiro de cinema. Que tem a ver, sou economista, roteiro de cinema, mas sou professor também. E a minha visão era estudar roteiro de cinema para pegar essa ferramenta e aplicar ela nas minhas aulas, né? Para tentar dar uma polida, literalmente, melhorar a experiência dos meus alunos assistindo aula através de incorporação mesmo de roteiros de cinema ao roteiro das aulas. Essa era a ideia. E é um amor muito grande que eu tenho pelas histórias, por personagens, né? E o roteiro de cinema, estudar isso, me abriu, me colocou uma lente, né, sobre os meus olhos, interessante sobre as coisas. E eu tenho um canal no YouTube que eu uso muito pouco. Então, uma dos compartimentos que eu vou botar lá vai ser comentários sobre cinema, sobre séries, sobre histórias que eu gosto, né? Para quem? É meio efeito espelhamento. Talvez seja para que com esse tipo de conteúdo eu consiga atingir pessoas que pensem igual, que tenham a mesma paixão. De repente a pessoa até, putz, é isso que eu penso sobre coisa tal. Mas a pessoa nunca expressou e de repente eu posso ser um veículo dessa forma. É um exercício interessante. Eu gosto de televisão, eu gosto de vídeo e essa é uma tentativa. Então, esse é o primeiro vídeo em que eu vou estar comentando cinema. E a primeira coisa que eu vou fazer é 007. Quem é o melhor 007? Ou melhor, por que que o Daniel Craig, o loirão da última franquia, por que que ele é o melhor 007 de acordo com a minha visão e do que eu já estudei de roteiro de cinema. Essa é a pegada de hoje. Então vamos lá. Um primeiro ponto, ele quebra um clichê físico do 007. Quando eu estava lendo artigos do jornal sobre, e eu vi que seria um cara loiro, o Daniel Craig, aí e dá certo? Eu realmente fiquei esperando para ver se dava. Eu não tinha assistido a Lara Croft, ele participa lá de um dos Tomb Raiders, né? Não conhecia ele antes do 007. Eu tive a oportunidade de assistir, vi muito criança com o Sean Connery, vi 007 com o Roger Moore, vi o Timothy Dalton, vi o Pierce Brosnan, né, que eu gosto muito, mas o Daniel Craig, para mim, é o melhor representante da franquia 007. E aqui o vídeo é explicando o porquê, quais são os critérios que eu uso para tentar formar esta argumentação. Um primeiro ponto é que o personagem ele é mais complexo. Além da mudança, né, do clichê, da mudança física, né, ele é um cara mais complexo. O 007 do Daniel Craig, ele vai do agente durão pro cara emocionalmente frágil.
Do ponto de vista de roteiro de cinema, esses são os personagens mais interessantes, os mais complexos, os personagens que têm mais camadas. O cara é de um jeito, ele é forçado a se comportar de outro, né? Ele tem uma visão de mundo e a história o joga para que ele passe por uma jornada de transformação, em que ele veja esse mundo de uma outra forma. Quanto mais contraditório é possível, mais interessante é. Se a gente for olhar para algumas novelas, tem personagens de novelas que são assim. Por isso que os vilões cheios de camadas, por vezes são mais interessantes do que o personagem principal. O personagem principal, ele às vezes é o clichê, ele é só bom, ele não tem camadas, né? E como ele é o arquétipo do cara perfeito, é o símbolo do cara perfeito, é o inatingível, você jamais vai ser assim. E com o vilão e as pequenas maldades até, a gente, putz, eu poderia perfeitamente me comportar assim. A pessoa se vê, né? Porque é aquela coisa do preto e do branco, né? Das camadas. Nem tudo é só apenas bom, né? O yin yang. Nem tudo é totalmente ruim, nem tudo é totalmente bom. Então, vai daí, é interessante. Isso é importante na composição de um personagem. Esse 007, ele é assim, né? Em várias cenas ele mostra isso. No primeiro Cassino Royale, quando ele enfrenta o Le Chiffre, você vê no início um 007 durão, mas no decorrer da relação dele com a Vesper, você vai vendo ele dando pistas da fragilidade emocional dele. E ele se apaixona por ela. Na cena da tortura, em que o Le Chiffre captura ele, eu acho uma das cenas mais fabulosas que eu já vi. Na interpretação, ele vai do deboche com a cara do Le Chiffre a o medo, bem na partezinha final da tortura. É impressionante a interpretação que ele bota naquela cena, né? Você vê ali rapidamente a transição, a pivotada, né? Ele está num ponto do deboche e ele muda para o outro, que é do cara assim, destruído, né? Emocionalmente, frágil. Uma outra coisa interessante que quebra o clichê 007 do mulherengo, misógino, aquele cara, né, pegador, é que lá no Skyfall, lá na frente, quando ele encontra a primeira vez com o Silva, o Silva insinua que o Bond, num determinado momento lá, ele não está preparado, ele não foi treinado para lidar com, de repente, um assédio homossexual. E é tudo muito meio que implícito, não é uma coisa necessariamente escrachada, né? Tem uma sutileza ali na cena. E quando o Silva faz isso, o Bond dá uma invertida, dizendo e abrindo a janela de que assim, ele já vivenciou tal situação. Então, inclusive ali já corta o clima do Silva, entende? É muito interessante. Isso quebra essa história do Bond apenas mulherengo. Dá uma outra camada e não explica. Isso é interessante. Deixa no ar. Não explica. O roteiro não explica isso. A relação do 007 com a Amy, né, dele com a Amy é muito interessante. É um morde e assopra, muito mais ela mordendo ele. Mas você vê um vínculo emocional muito profundo e interessante entre eles dois. Né? É meio que uma dança de tango onde, né, ele está sempre pisando no pé dela, no calo dela, e ela dando a volta, mas tem uma cumplicidade interessante. E ela se aprofunda muito no Skyfall. É muito, muito interessante, muito bonito. A cena em que ele volta depois de tido como morto no apartamento da Amy é muito interessante. O diálogo é muito massa. Ele tá bêbado conversando com ela, é muito massa. E ali mostra ele, dá pistas da fragilidade dele, né, diante dela.
no treinamento em que ele tem que voltar para a ativa, né? Ali ele tá destroçado, é muito massa, é muito massa. Em nenhum outro 007 você vê uma cena daquele tipo. A franquia do Craig ela é diferente das demais. São peças que vão se juntando ao longo dos filmes. Se você vê as outras franquias, todos são filmes independentes uns dos outros, não tem uma conexão. Essa é diferente, né? Ele é um quebra-cabeças que vai se montando ao longo do tempo, dos episódios. Eu gosto da galeria de vilões que ele enfrenta, é muito bom. Tem um fanservice, né? Ele bebe em referências anteriores, é muito massa isso, a brincadeira, o deboche com que eles levantam algumas coisas, a reverência que eles fazem a outras é muito bacana. Eu gosto demais mesmo do carro, a relação dele com o cientista lá do M6 é muito curiosa, é muito interessante, né? E eu gosto muito. É impecável? Não. Não por ele, Craig. É impecável pelo roteiro, pela construção, né? Quando você vai olhar lá o Spectre, né? Lá no final, quando eles vão conectar todas as histórias, eu acho a explicação preguiçosa. Eu acho que eles usam um atalho narrativo fácil, um atalho mesmo. Eu não gosto, mas é isso. A perfeição é algo que não existe nesse mundo. E assim, essas são as apreciações. Eu gosto muito. Tem muita coisa pra gente falar, né? E isso já mostra a complexidade do filme, da história, do personagem e como o ator entrega esse negócio. Pra mim, o Daniel Craig, ele é o melhor de todos os 007s. E eu gosto muito dos outros, mas eu acho ele muito melhor. Minha gente, essas eram as observações que eu queria compartilhar com vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Até uma próxima.